Inclusive, eu recebi uma pergunta que é assim: doutor, minha ferritina está menor que 9, minha médica disse que está normal e eu tenho mioma. Tem relação? Tem. Total relação. É aquilo que eu estava explicando. Quando você pega um paciente com mioma, você tem que entender que ele está com excesso de estrógeno e queda de progesterona. Só que nem sempre a pessoa está produzindo muito estrógeno. Às vezes ele tem uma resistência à insulina que diminui SHBG e aumenta a fração livre do estrógeno. E o estrógeno é um hormônio proliferativo. Então ele, além de proliferar o endométrio, ele gera uma hipertrofia do tecido endometrial. Por isso que na fase folicular, que é logo quando você menstrua, à medida que o estradiol vai subindo, você para de menstruar, porque ele vai aumentando o endométrio e você para de expor os vazios que irrigam o útero. Só que, consequentemente, ferritina menor que 100 gera queda da progesterona pelo vídeo antigo que eu postei. Porque ferritina menor que 100 inibe as enzimas deodinase 1 e 2 que converte T4, T3, T3 cai, inibe a enzima P450-SC que converte colesterol em pregnolona, progesterona cai, aí você começa a ter progesterona baixa, que é um hormônio que atrofia, e excesso de estradiol, que é um hormônio que hipertrofia. Aí você começa a ter uma ação de hipertrofia maior do que um hormônio que atrofia. Só que diferente da progesterona, que só produz por esse mecanismo, o estradiol não. Você continua produzindo pelo tecido adiposo, pelas adrenais, pelo sistema nervoso central. Então, cabe ao médico investigar o porquê da predominância estrogênica e progesterona baixa. Às vezes nem é excesso de estrógeno de produção, às vezes é excesso de fração livre estrogênica. Às vezes você tem um problema intestinal por um problema aí, principalmente nos segundos molares, no terceiro molar, no dente ciso, que altera a saúde intestinal, que diminui a produção de glucarato de cálcio, que reabsorve estrona. Às vezes você começa a ter um excesso de tecido adiposo e esse excesso de tecido adiposo está aumentando a produção de estradiol. Por isso que às vezes você pega uma mulher na menopausa que tem mais estradiol que uma mulher de 18 anos. Às vezes você pega uma mulher que está usando muito produto de plástico, protetor solar, que tem em sua composição, por exemplo, xenoestrógenos do plástico bisfenol A, que são substâncias que ligam em receptor de estrógeno e pode desenvolver a ação do estrogênio. Aí vem outros fatores, aí você vai investigar por que da progesterona baixa. Eu posso ter progesterona baixa porque devido a um problema dentário eu estou gerando queda da progesterona por redução do colesterol. Eu posso ter uma progesterona baixa por causa de contenção metálica. Quantas pessoas eu já atendi em consultório que não conseguem engravidar por uma contenção metálica, porque esses dentes têm conexão com as gônadas e com a suprarrenal, gerando um campo de interferência e diminuindo a produção de progesterona. Eu posso ter progesterona baixa porque eu sou uma pessoa que inicialmente eu estou produzindo muito cortisol e cortisol compete com a progesterona tanto na parte de produção quanto na parte de carregamento, quanto na parte de receptor. Eu posso ter progesterona baixa por inibição das enzimas deodinase 1 e 2. Não converto T4 e T3. O que pode levar a isso? Deficiência de selênio. As enzimas deodinase 1 e 2 são selênio dependente. Uso de anticoncepcional. Cortisol alto ou cortisol baixo. Ferritina menor que 100. Então, olha, ferritina menor que 100, inibe a enzima deodinase 1 e 2, você não converte T4, T3, T3 cai, gerando queda da progesterona e você continua produzindo estradiol. Aí você começa a ter uma ação proliferativa maior do que a ação do que a atrofia, mioma, endometriose, cólica menstrual, depressão, aborto de primeiro trimestre, TPM do cão. Então, eu acho que um dos problemas hoje da medicina é achar que o corpo funciona de forma isolada.
Às vezes você é uma pessoa que tem hipertensão noturna, só que você vai no cardiologista, ele só sabe de coração. A única coisa que ele tem para fazer é passar remédio. Mas às vezes você tem resistência periférica aumentando o débito cardíaco. E isso piora mais à noite porque você perde a ajuda da gravidade, gerando, consequentemente, a piora da resistência periférica, o coração precisa bombear mais. Aí você chega no médico e fala assim, ô doutor, minha pressão só sobe à noite, remédio. Não, por que sua pressão sobe à noite? Vamos avaliar o que está gerando na resistência periférica? Porque se eu trato a resistência periférica, você para de ter hipertensão noturna. Precisei de remédio? Então, o corpo está todo interligado. Às vezes você pega um paciente com sobrecarga renal, indo desenvolver um problema renal, ao ponto de futuramente ir para hemodiálise, porque ele tem problema nos incisivos. Mas vai falar com o médico que seu problema está nos dentes. Vocês sabem como é que é? Vai falar com o médico que você tem que avaliar T4, T3, principalmente T3. Você sabe como é que é? Às vezes você está tratando anos de hipotiroidismo e não sabe nem se é autoimune. Nunca dosou anti-TPO e anti-tireoglobulina. Aí quando pede T3 não sabe nem avaliar. Fica preso a valor de referência. Eu posso ter intoxicação por clorofluibromo, que o método eletroquimioluminescência não sabe diferenciar os halógenos. Aí ele está pegando clorofluibromo como hormônio da tireoide. Aí seu exame está normal e você tem sintomas. Eu posso ter um problema nos molares, está gerando um campo de interferência para a hipófise. E mesmo quando eu tenho queda dos hormônios da tireoide, o TSH não sobe, mas está dentro do valor de referência. Pelo amor de Deus, valor de referência de exame não é um dado de saúde, é um dado epidemiológico. Por que às vezes você faz exame no laboratório e dá um valor, você faz em outro e dá outro valor? Porque é um dado baseado em pessoas doentes. A população está doente. Então esse dado epidemiológico é baseado em pessoas doentes. Aí hoje, para você ser diagnosticado com um problema a nível laboratorial, você tem que sobressair uma estatística doente daquele mesmo problema. Mas é por isso que eu estou aqui, meu povo. Domingo, poderia estar aí curtindo. Não, estou aqui trazendo conteúdo, libertando vocês, porque vocês precisam ser libertados. Não espere que o outro faça por você aquilo que você deveria estar fazendo. Pega 2 horas agora do domingo, dá uma destrinchada nos meus vídeos, poxa. Isso liberta. Tô falando, tem que constar com o lucro. Não, mas pelo menos para você saber o que eu tô fazendo de fato vai resolver meu problema. É isso. Vambora. E aqui é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. E eu estou pronto, preparado e querendo, meu povo. Gratidão imensa. Gratidão.